Olá, pessoal do terceiro ano. Agora a gente vai gravar para vocês a segunda parte da 26ª aula de filosofia sobre o conteúdo do módulo 26 da apostila, que é o pensamento conservador. Na primeira parte, que foi bem curta, né, eu cumpri bem o meu planejamento, né, que era passar esses conceitos para vocês a respeito da política econômica socialista e da política econômica capitalista de uma forma bem leve, de uma forma light, que pudesse possibilitar a vocês assistirem esses módulos e tirarem suas próprias conclusões ou terem tempo de fazer pesquisa para poder se elucidar melhor. Lembra que a gente falou a respeito de Edmund Burke, né? do irlandês, e a gente falou a respeito de Chesterton, olha lá, Gilbert Kate Chesterton, de um inglês. Agora a gente vai falar a respeito de um cara chamado Goldwater, né? Aqui na apostila está escrito Goldwater, Barry Goldwater. Gente, Goldwater foi um autor que ele escreveu bastante a respeito também, defendendo o pensamento capitalista, o pensamento conservador, se baseando nas seguintes críticas, né? Como é que um Estado pode promover o enaltecimento, a valorização dos direitos civis em detrimento dos direitos individuais? Ou seja, fiscalizar e tornar mais importante o respeito aos direitos da sociedade e deixar de lado ou até reprimir os direitos individuais que poderiam colidir com esses direitos civis. Aí estaria se havendo uma obstrução do processo de crescimento individual, do mérito. Por isso que ele fala a respeito disso. E um outro ponto de crítica do Goldwater também, que foi um cara extremamente importante no governo Ronald Reagan, logo no início, assim, foi o segundo governo da Guerra Fria, mas foi um governo que iniciou nos Estados Unidos um processo de reassumir, foi um processo para reassumir as rédeas da produção. Foi um processo que visava reassumir as rédeas de uma mentalidade conservadora para promover o crescimento dos Estados Unidos novamente após a Segunda Guerra Mundial. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, né? Com a Margaret Thatcher. A gente vai falar agora a respeito da Margaret Thatcher, do Roger Scruton, né? Enfim, veja bem, gente, o Goldwater do governo Reagan foi um conselheiro econômico dele também. Ele propôs o seguinte, a seguinte crítica ao modelo socialista: como é que um Estado iria promover a redistribuição de renda aumentando os impostos do povo, aumentando os impostos dos produtores? Vocês lembram quando eu falei a respeito de um romance da Ayn Rand na primeira parte dessa aula? Lembra quando eu falei a respeito da Revolução de Atlas? Veja bem, gente, se eu recomendar esse livro, eu vou estar sendo um tremendo safado, um tremendo sacana, porque é um livro extremamente volumoso. Existem partes da teoria econômica que teriam que ser previamente conhecidas por vocês, né, algumas partes, como por exemplo a iniciativa privada, geração de preço, lucro e ponto de equilíbrio de produção e lucratividade, certo? Consumo, né? A capacidade de consumo.
Porém, uma coisa eu posso resumir para vocês e dar um spoiler. A partir do momento que um governo começa a aumentar muito os impostos dos setores produtivos, os impostos em geral, né? Na produção, na venda, na comercialização, na distribuição, na importação e na exportação e no trânsito interno entre os estados, o governo acaba por ocasionar, porque ele está arrecadando para supostamente redistribuir, né? Para atender as camadas menos privilegiadas, aquela camada da população que está abaixo da linha da pobreza, e realizar os famosos programas sociais. A partir do momento que o governo começa a aumentar as alíquotas de impostos sobre tudo, sobre a gasolina, sobre a compra no mercado, sobre a produção industrial, né? Sobre a importação de eletrônicos, eletroeletrônicos, sobre a própria linha branca, né? Geladeira, fogão e paraná, aquelas coisas todas que vocês sabem. O governo está fazendo com que a economia encolha. O produtor, ele vai deixar de produzir para diminuir a alíquota. Ele vai baixar a produção dele para diminuir a alíquota de imposto. Consequentemente, ele vai demitir empregados. Mais empregados sendo demitidos são mais pessoas avolumando essa camada social abaixo da linha da pobreza. E, ou seja, mais dinheiro o governo vai precisar para realizar os programas sociais, os programas de distribuição de renda. Gente, então vocês percebem que isso é um círculo vicioso que tem, não a finalidade, mas ele tem por consequência causar estagnação na economia, depressão, né? Primeiro surge o processo inflacionário, que vai elevar os preços de tudo por uma simples questão de demanda e oferta. E em segundo lugar, vai haver uma depressão, né? Em vez de um processo de crescimento econômico, vai haver um processo de retração econômica, né? Então, essa intenção de distribuição de renda, gente, ela tem que levar em consideração a produção dessa renda. E como é que seria gerada a produção dessa renda? Para o consumo cada vez maior e a produção cada vez maior. Pela produção, pelo aumento de produção, que geraria maior consumo. Enfim, o aumento dos impostos e o aumento do preço de mercado causaria depressão, causaria estagnação na economia. Essa foi uma das principais críticas que o Goldwater propôs ao regime socialista, aos regimes, principalmente às políticas sociais, né? Não ao regime socialista, mas às políticas sociais. Veja só, defendendo a livre iniciativa e os direitos individuais, o regime econômico, a política econômica do governo Ronald Reagan tinha como objetivo colocar novamente os Estados Unidos no trilho do crescimento, né? No trilho do crescimento, que nós já vimos N vezes, que só poderia ser obtido através do método capitalista, né? Geração de recursos através da produção, venda, obtenção de lucro, e não através de programas sociais do governo de redistribuição de renda, com o lastro, né? com a alavanca propulsora da distribuição de renda, o aumento dos impostos, porque aí o aumento dos impostos acaba causando retração, acaba causando estagnação da economia. Isso aí é óbvio. Isso aí, na verdade,
Nem precisaria haver um conhecimento prévio de economia. Dá para a gente perceber isso. Dá para a gente perceber isso no mercado, dá para a gente perceber isso no comportamento da economia. Não só atual, né, na brasileira atual, mas assim, se nós encenarmos, se nós criarmos cenários, bom, se aumentar o preço da passagem aérea porque aumentou o combustível dos aviões, porque o governo colocou muito imposto na distribuição do combustível de aviação, se aumentar muito o preço das passagens aéreas, o que vai acontecer com as pessoas viajando a lazer? Vão diminuir. Se aquela família, por exemplo, se uma família fazia 4 viagens ao ano de lazer, vai passar a fazer 2. Não dá. A mesma renda que está sendo obtida pela família não dá mais para ela pagar as 4 viagens, que aumentaram muito de preço. Se a família fazia 4 compras mensais no mercado, ou 3 que seja, e comprava bastante produtos supérfluos, a aquisição desses produtos vai diminuir também. Portanto, o mercado vai começar a comprar menos, né? Os caras que analisam estoque e venda vão começar a comprar menos. As empresas tendo menos vendas, os produtores vão diminuir o ritmo de produção. Diminuindo o ritmo de produção, por exemplo, uma empresa de iogurte que tinha 3 turnos, né? Não parava, 24 horas produzindo iogurte. Começou a vender menos? Não, então vamos reduzir para 2 turnos. E o que vai acontecer com aquele monte de gente que trabalhava no 3º turno? Vocês percebem a dinâmica econômica, como funciona? No fundo, gente, o que eu queria que vocês entendessem, sem tomar partido, sem criticar ou elogiar, a minha intenção é que vocês entendam a mecânica. A administração e a intenção de distribuição de renda, como eu disse na primeira parte dessa aula, é louvável. Mas essa renda precisa ser gerada. Você não pode repartir alguma coisa que você não tem. Você tem 3 pessoas que você quer dar um pedaço da sua maçã para essas 3 pessoas, mas você não tem a maçã. E aí? Você vai distribuir o quê? Né? E, enfim, tem N consequências negativas, tem N efeitos colaterais negativos, né? Tem as suas partes boas, né? A teoria marxista, porém tem muita lacuna, tem muito detalhe que não funciona. Inclusive eu estava lendo aqui que teve um cara que chamava Richard Weaver, também americano, da época do governo Ronald Reagan. Ele afirmou que essa política social de todos trabalharem para o Estado e o Estado distribuir aquele produto, né, aquele resultado da produção, só funciona numa época de guerra, numa época onde exista um inimigo para essa nação lutar contra. Ou seja, todos vão se empenhar num objetivo comum, que é lutar contra um inimigo, imaginário ou real, né? Mas, durante esse período, as pessoas vão, por uma questão de patriotismo, promover o funcionamento da máquina estatal, do Estado, para defender esse país, defender seu próprio país. Findo esse período, acabado esse período, as pessoas retornam para os objetivos individuais, que é a obtenção de lucro para si, para poder
fazer poupança ou gastar esse lucro, enfim. Né? A economia é um negócio muito interessante e a filosofia, quando esbarra no pensamento conservador e no pensamento progressista, né? Tem uma série de fatores que é importante que vocês conheçam para poder falar melhor, para poder se expressar em relação aos assuntos, tá? Gente, que mais importante? Hoje em dia eu recomendo muito a leitura de um cara chamado Thomas Sowell, tá? O Thomas Sowell foi um economista. Foi não, ele está vivo ainda, né? Eu viajei, confundi o Burke com o Sowell. Ele está vivo, ele nasceu em 1930, né? Está com 95 anos, porém ainda está vivo. O Thomas Sowell ele é um economista negro que também tem um pensamento conservador em relação à criação de políticas positivas, de ações afirmativas, tá? Vamos direto ao assunto, gente. Ele é completamente contra aquilo que a gente já estudou em outras partes, principalmente em sociologia, da compensação de prejuízos causados a alguma minoria. Por exemplo, a minoria negra. Não é minoria, a gente sabe disso, principalmente na nossa sociedade. Né? A gente sabe que a nossa sociedade é altamente miscigenada. Agora, a manutenção de cotas, tanto para concursos de cargos públicos como para acesso a universidades, cotas para a admissão de negros e pardos, o Thomas Sowell condena. Aí cada um de vocês vai formar a sua opinião. A gente tem também, agora é a cereja do sorvete, que é o Roger Scruton. Esse cara, Roger Scruton, ele é um economista e filósofo britânico que ele, no início do trabalho dele como professor de economia e filosofia da economia, ele teceu várias críticas ao sistema de distribuição de rendas, de intervenção forte do Estado, e ele analisou bastante as intenções do governo da Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher, a gente sabe pela história, ela promoveu a retomada do processo produtivo e de crescimento da Inglaterra, que vinha entre aspas, banho-maria promovido por um governo que vendia mais do mesmo. Assim, uma espécie de lenga-lenga, né? De uma administração baseada em mais do mesmo, como eu disse, né? Baseada em levar uma população numa conversa, numa propaganda que não proporcionava crescimento para a Inglaterra, porque as pessoas tinham sido demovidas, né? Elas tinham sido convencidas a não empreender, porque o empreendedorismo iria, teoricamente, aumentar a discrepância social. Veja, a Margaret Thatcher já chegou chutando tudo, né? Ela já chegou chutando tudo e botando essa história de iniciativa privada lá em cima nas prioridades, né? De incentivo à iniciativa privada. Aliás, esse pedaço de livro do Scruton, aqui, ó, da página final da página 93 e da página 94 inteira,
é um trecho bastante interessante para quem vai seguir essa área, tanto de história como de sociologia, como de filosofia, que na verdade elas vêm do mesmo núcleo, né? É uma parte assim bastante, é um trecho muito interessante de Roger Scruton, que para quem se interessar pode ser complementado positivamente pela ilustração de um filme chamado A Dama de Ferro, tá? Eu recomendo que vocês assistam esse filme A Dama de Ferro, porque é, é um é um filme que, fora aquela coisa de teatro, aquela coisa de cinema, aquele romantismo e aquela produção cinematográfica, traz um grande, de uma forma bem fácil e didática, o entendimento e a apreensão, como se fala hoje em dia, apreender o conhecimento, né? Prender o conhecimento, a fixação do conhecimento sobre essas diferenças entre regime socialista e capitalista, entre períodos de estagnação econômica, como a Inglaterra se encontrava, e os Estados Unidos também, quando o Reagan assumiu, para uma mudança de paradigma com esses governantes, sem criticar nenhum tipo de medida socialista, uma mudança de paradigma de alta intervenção estatal para baixa intervenção estatal. Aí a gente cai em Adam Smith, né? A gente vai lá para Adam Smith que afirmava que haveria uma mão invisível que organizaria a economia e a sociedade. Existem também várias coisas que a gente escuta, lê a respeito de Adam Smith que, né, isso aqui podia ser assim, assim, assado. Porém, são teorias, são nomes que eu menciono para vocês com o intuito de fazê-los refletir, de repente até, opa, isso aí que o chato tá falando, que o professor de filosofia tá falando, deve ser legal, vou pesquisar, vou esmiuçar isso aí. De repente, né, a gente consegue. Gente, pela atenção de vocês até esse momento, muito obrigado. Eu dou por encerrado agora essa discussão a respeito do pensamento conservador, deixando uma provocação para que vocês reflitam e se informem antes de refletir. Na opinião de vocês, estruturando essa opinião, qual seria o melhor regime econômico para nós? Qual seria o melhor regime político para nós? Né? No momento. Ok? Pela atenção de vocês, muito obrigado e bons estudos a todos.